Você sabe o que é network? Não? Você vai saber nesse podcast. Nosso Câmara Entrevista tem o prazer de receber aqui Diogo Machado e Miranda, que é empresário e é um especialista em network. Ô Diogo, primeiramente, seja muito bem-vindo para esse nosso bate-papo aqui e eu começo te perguntando, que palavra é essa? O que é network na prática, em linhas gerais, na tua avaliação? Fernando, boa tarde, uma honra estar aqui com você e também cumprimentar toda a população que está antenada no CâmaraCast. Naturalmente, é incrível ter essa oportunidade de falar. Existe um livro muito interessante, já milenar, que diz que a alma generosa prospera. E nesse pilar eu começo a falar um pouco do que é network. Já independentemente da vertente religiosa ou que cada um siga, vivemos num país laico, naturalmente, mas os escritos, eles, independente da religião que seja, eles trazem muitas inspirações. E, por certa feita, existiu um grande rei na terra, chamado Salomão, que dissera a seguinte questão: nunca se apresente a um rei de mãos vazias. E a receita básica do network, naturalmente, é geração de valor. E por isso que só gera valor aquele que tem uma alma generosa, aquele que está disposto a doar de si, servir. Então, naturalmente, talvez eu trarei uma compreensão não numa tônica professoral, mas numa perspectiva diferente daquilo que talvez o network é abordado de modo geral, porque network nada mais é do que uma rede trabalhando a teu favor. Isso é na tradução livre do inglês é isso. No entanto, o network é muito mais do que isso. Network agradeço, obviamente, a palavra especialista, no entanto, acredito que sou um eterno aprendiz. Então, o network, ele precisa ser feito com algumas regras, disciplina, mecanismos de controles, como diz um grande amigo meu, Coronel Ziegler, da Polícia Militar de Santa Catarina. Que, inclusive, está aqui nos bastidores. Sim. Agradecemos, inclusive, muito pela presença também, Ziegler. Tá, seja muito bem-vindo aqui, é uma honra ter ele com a gente aqui. Em breve, nós teremos também ele aqui nos dando uma entrevista. Uma sumidade, certamente agregará muito nesse brilhante podcast. E já também, sem qualquer tipo de preciosismo, mas reconhecendo efetivamente o teu trabalho, Fernando, dizer que existem muitos podcasts, mas naturalmente esse aqui não é mais um podcast. Ele é um podcast que gera valor. Obrigado. E esse valor certamente agrega no dia a dia da população e da comunidade dos essa é a lição nossa, né? Exatamente. Então, eu não vou me aprofundar no tema network, mas acredito que já traçamos um prisma do que será a nossa conversa, o nosso bate-papo. E network não por si só, ele é feito isoladamente, ele depende de uma série de coisas: vestimenta, oratória, formas de ser sexy. Como que eu me torno interessante? Porque, vamos lá, falando de forma corriqueira, cada indivíduo está mais preocupado com a dor de dente que ele está sentindo do que a guerra que está ocorrendo no outro lado do mundo. Então, a exemplo, você que é jornalista, nós discutimos muito sempre, em oportunidades para além daqui, sobre a questão da oratória, da literatura. Então, entender, como tu pode trazer a questão do livro que tu me citavas anteriormente, o quanto as expressões, talvez nós pronunciamos de forma errônea, cacofonia na língua portuguesa, Exato. Exemplos da cacofonia, irei lapide, irei de forma rápida, lápide, e coisas do gênero que detalhe, nós não tropeçamos em grandes pedras, nós tropeçamos em fagulhas. Isso, são as pequenas que nos fazem tropeçar. E pessoas eruditas, pessoas conhecedoras, nós nos relacionamos com todos os níveis de pessoas e acredito que vale isso. Ninguém é melhor do que ninguém, somos diferentes uns dos outros. Então, naturalmente, o respeito, ele é um dever. Sim. Conviver é uma escolha, mas o respeito, ele é um dever. Independente se eu tenho uma aproximação maior de uma pessoa ou não, mas
convivendo tem que respeitar. Sem sombra de dúvidas. Isso é super necessário. E independente da classe social, do poder econômico dessa pessoa, ela tem que ser respeitada. No entanto, que naturalmente, quanto mais conhecedora essa pessoa é, mais isso se torna um gládio, ou seja, uma faca de dois gumes. Essa pessoa ela percebe detalhes, como erro de linguística. Claro. Né? Eu sempre digo uma coisa muito interessante, que o pôquer, ele é a arte do blefe. E todos nós podemos estrategicamente blefar em um dado momento, mas nós temos que ter a capacidade de descer as cartas e a jogada, se necessário. E aí também eu queria já deixar aqui posto sobre alguns assuntos como metafísica, né? Porque eu não quero trazer simplesmente o network, porque eu acredito que a projeção é o que trilha o caminho. Napoleão Hill escreveu vários livros, como A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, livros maravilhosos, e ele diz: seja capitão da sua alma e mestre do seu destino. É uma excelente frase. Então nós temos que naturalmente, Fernando, eu penso novamente e reiteradamente, sem ser redundante, eu digo, nós precisamos projetar na nossa vida. Nós precisamos ser capitão da nossa alma, mestre do nosso destino, e acoplo essa fala, concateno com o livro Hábitos Atômicos, um livro excelente, eu recomendo a todos, inclusive os dois livros. Hábitos Atômicos fala que você precisa, em síntese, de forma cartesiana, eu digo, nós devemos ser arquitetos da nossa vida. A disposição imobiliária da nossa casa fala muito sobre nós. Agora, Diogo, antes da gente continuar, já viu mais ou menos como é que vai ser o tom da entrevista aqui, né? O Diogo tem muito conhecimento, muitas informações, e a gente vai pouco a pouco aqui explorar esse conhecimento. Quanto à questão da linguística, é bem verdade, né? E eu posso dizer, enquanto jornalista, que eu gosto muito de entender os outros do ponto de vista daquilo que dá para se entender com aquilo que o outro fala. Ou seja, o outro não falou com a linguagem correta, mas deu para entender o que ele fala? Deu. Tudo certo. Agora, se realmente não dá para entender, e aí entrando para a linguagem mais rebuscada, aí sim, né? Nós temos a dicção, às vezes, que não ajuda muito, como nós tivemos na época da Olimpíada, né? Muitos repórteres, colegas, inclusive, diziam: a tocha olímpica vai passar por determinado local. A tochou, não é a tochou, é a tocha olímpica. Aí na velocidade e também os erros, né, de pronúncia e a falta de dicção acaba a tochou. E aí nós temos uma elipse que é causada, né, e juntando então, tirando uma vogal no final e juntando com a outra palavra. Isso acontece. Mas deu para entender o que o repórter queria dizer. E assim no dia a dia também. Então não me apego muito a essas questões não. Mas eu vou muito pela linha do dá para entender. Deu para entender o que queria falar? Deu. Tá tudo certo. Agora, falando em network, a depender do ambiente que a pessoa está, isso pode causar perda de pontos, né? Principalmente estando no meio de pessoas um pouco mais intelectualizadas, vai acabar perdendo pontos. Tem uma figura que eu quero trazer aqui para a gente ver também. É o tal da pessoa que quer fazer network e ela aparece sempre atrás dos políticos, das autoridades. O chamado papagaio de pirata, né? Ele está sempre aqui, ele quer aparecer de qualquer jeito. Eu te pergunto, isso é network? Fernando, primeiramente não existe uma receita pronta para o bolo. Se eu disser que o network correto é isso ou aquilo, eu posso, primeiro, ser pretensioso. Mas existem padrões. Na PNL nós falamos de modelar. PNL, que é a programação neurolinguística. Exatamente. Então nós temos a arte de modelar, ou seja, né, em uma linguagem mais clara, e eu digo a todos, eu não falo, eu estou trazendo todas essas citações, referências, etc. e tal, mas eu tenho a dizer a quem nos assiste que é o seguinte: eu sou do interior de Santa Catarina. Cidade de Bocaina. Bocaina do Sul, uma cidade de não tem 4 mil habitantes. Por que é a do Sul? Porque já existem algumas cidades no Brasil que se chamam Bocaina. Em São Paulo tem uma cidade chamada Bocaina. Para diferenciar. Exato. Uma questão geográfica, estamos no Sul, Bocaina do Sul. Mas o nome anterior a Bocaina é Vale do Rio Bonito. Era o nome
daquela localidade. E era para ser Bocaina da Serra, né? Porque é lá na região da Serra. Exatamente. Nós éramos distrito de Lages até 94. E hoje nós ganhamos o título da cidade que é a Grande Bocaina, que inclusive, respeitosamente, Lages é um bairro da Bocaina, né? Eu brinco isso com os amigos lá na Serra, mas é claro, Lages é a nossa princesa da Serra. Exato. Né? Até um abraço aí para a grande Carmen Zanotto, né? Nossa deputada por alguns mandatos, enfermeira de carreira, que, né, fez aí um grande trabalho aí na gestão dela de deputada federal, não um político partidário, mas de estrutura, de política de Estado, assegurou o piso do salário dos enfermeiros no Brasil. Então ela fez tornou-se líder aí de um projeto que agraciou muitas pessoas, mas eu não estou fazendo aqui apologia, né, a ninguém, mas só um reconhecimento, porque é uma referência nossa da Serra, né, uma referência nossa da Serra. Então eu sou de lá, nasci no interior, aliás, nasci em Lages, cresci em Bocaina do Sul e morei no interior, no sítio, na zona rural até os 13, 14 anos de idade. Então esse é um traço da minha família. Criei com os meus avós, o seu Áureo e a Dona Maria, numa casa de madeira, uma propriedade rural pequenina, que é a realidade da Serra de Santa Catarina, a microagricultura familiar, agricultura, né, de base, com propriedades que muitas vezes não chegam aos 10 hectares. Sim. E lá a nossa casa era uma casa de madeira, Fernando, né? Fogão a lenha, muito frio na serra, e sequer nos primeiros anos da minha infância tínhamos banheiro dentro de casa. Olha. A famosa patente aí para o pessoal, né, mais antigo e Tinha tal. que ir pra rua. Pra rua, exatamente. Desce uma dor de barriga de noite, era um desafio. E eu faço um paralelo com isso para dizer que, amigas, independente que você é letrado ou não letrado, por isso que eu fiz o apoio e trouxe essa fala agora, eu falei, é importante que você saiba ser um camaleão, você saiba andar na corte, você saiba andar junto com os industriais, você saiba andar junto com a classe trabalhadora e que haja respeito por todos. Por isso, anteriormente eu disse, não somos melhores do que ninguém, somos apenas diferentes. Eu sou membro de uma organização de desenvolvimento de jovens lideranças chamada JCI, em uma tradução livre, aliás, em uma tradução no inglês, em inglês é uma sigla que significa Junior Chamber International, e uma tradução livre para o português é Câmara Júnior Internacional, e nós temos lá uma carta de princípios, nós temos 6 estrofes, e a última estrofe fala que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida e está concatenado com aquilo que eu te falei de geração de valor. E aí na sequência eu também falarei sobre a questão, obviamente, do passo a passo, de como fazer network, porque foi o que deu certo na minha vida e galguei grandes espaços. Em resumo, então independe se você é letrado ou não é, mas você precisa saber se comunicar com todas as classes sociais e etc. e tal. Tem um fato interessante que deram... E eu não vou entrar no mérito político, mas são fatores históricos que quem quiser dar um Google aí pode buscar. Que o Stalin, quando houve toda a repatriação, a organização da União Soviética, eles deram um prêmio para ele de consolo, para ele ser o secretário do partido. Ele não foi o presidente, ele não foi o vice-presidente, ele não foi o tesoureiro, ele não foi nada. Deram o prêmio para ele de consolo era ser o secretário do partido. Só que quem é que tem o controle, Fernando? É quem tem a agenda. E quem tem o controle é o secretário. Então engana-se aquele que pensa que a pessoa que cuida do embelezamento do local, que cuida da limpeza, ela não tem a influência dela. Ela tem muita influência. E claro, não é por uma questão de interesse que você terá relacionamento com as pessoas. Mas na verdade o interesse sempre há. Não, sim. Num casal, por exemplo, que se conhece e que decide namorar, noivar, casar, há interesses. Que não necessariamente são interesses ruins,
Não, tem interesses que são extremamente saudáveis. Eu acho que o importante do interesse é quando beneficia todos os lados. Eu acho que esse é um dos pilares interessantes do interesse, né? A palavra talvez, por mais que não é um trocadilho de palavras, mas aí é ser interessante, né? Você tem a busca pelo interessante do outro. Exato. Não é pelo interesse pejorativo. E é outra questão que entra no campo da linguística, né? Em que o respeito e tolerância, porque historicamente houve muitas alterações. Mas voltando à pergunta, divaguei um pouco sobre isso, o papagaio de pirata, né? Exato. A questão do ser interessante, não ser interesseiro. Interesse temos, mas não podemos ser interesseiros e você... Eu recomendo a todos que tenham uma pergunta. Qual é a verdade? Qual é a verdade que está naquilo que eu estou fazendo? Eu já tive a oportunidade da minha carreira de passar por assessoria política. Interessante que em alguns momentos eu não... Consciente ou inconscientemente, todos nós acabamos, de certa forma, sendo, no meio político, o papagaio de pirata. Claro, acaba aparecendo, né? Porque é interessante que quando o João fala de Pedro, João fala mais de si do que de Pedro. Então é muito pela ótica com que nos observam. Agora, é importante, hoje você pega as big techs, as grandes empresas de tecnologia, você percebe o Google, a Meta e tantas outras empresas, você percebe que eles têm multiplataformas, eles têm N serviços. Ao mesmo passo que as pessoas elas precisam ter, não várias profissões, mas terem várias valências, várias competências, certo? Não necessariamente precisam ser polímatas, do ponto de vista, né, com várias graduações, não. Mas, pessoas estudadas. Exatamente, mas é você ter habilidades, nós vivemos na era das habilidades. Uma coisa, Diogo, que eu vejo bastante na questão do network, até para que as pessoas que estão nos acompanhando agora nos entendam bem sobre este assunto, que é o seguinte: muitas das vagas de trabalho que nós temos hoje e que são abertas por aí, elas sequer chegam ou são publicadas em portais, em sites de emprego, elas não são publicadas lá. E eu ouso dizer aqui, mais de 80% das vagas, elas não são sequer publicadas. Ou seja, se você estiver precisando de um emprego e você ficar esperando o emprego chegar através de um portal de notícias, através de um balcão aí de empregos, olha, certamente pode vir lá um emprego ou outro, mas a maioria das vagas não vão para lá. As pessoas são contratadas por network. Ou seja, o Diogo é contratado pela empresa. Diogo, estou precisando de um funcionário aqui, me indicas alguém? E o Diogo indica um amigo dele, que já fez um network com ele. E ele sabe que o cara está precisando de um emprego. A mesma coisa com ele. Então, as pessoas com quem ele se relaciona em network, eu acho que na prática, né, Diogo? Você explicou muito bem que é a geração de valor, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas na prática é isso. Na prática é ser lembrado, né? Ser lembrado por uma contribuição, lembrado por uma geração de valor, lembrado por algo que foi feito, e aí a pessoa lembra de ti nos momentos mais decisivos, por uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio e assim por diante. Ou seja, tu criou ali um vínculo, tu entrou no coração da pessoa. Eu vou dar um exemplo para você que ocorreu comigo ontem. Eu trabalho com livros, uma das coisas que eu trabalho é com editoração de livros. Que inclusive tem 3 aqui. Exatamente. E um dos livros que nós escrevemos ao longo da história foi a história da soja do Brasil. Que não está aqui. Não está aqui, né? Tá. Mas é a história da soja. E a soja completou 100 anos da história da soja no Brasil. E eu quero tocar num ponto depois, Fernando, que é uma realidade muito latente em Santa Catarina, que é o cooperativismo e o associativismo. Que é forte. Isso é fortíssimo. É a livre iniciativa envolvendo da coletividade em prol de algo que eu quero. Algo que é um bem comum. Porque o poder público, muitas vezes, ele não tem força e ele não tem
o tempo necessário para tomar decisões que a livre iniciativa consegue, a sociedade civil organizada, tomar. E não é porque ele não tem braço, é porque ele tem que cuidar do princípio básico: saúde, educação, segurança, saneamento. Esse é o objetivo maior do governo. E aí fica o espaço para a livre iniciativa. Exatamente. O empresariado também está tocando o dia a dia, as suas demandas. Então, o associativismo e o cooperativismo, eles são cruciais para o desenvolvimento. Santa Catarina, não tenha dúvida. Eu escrevo nesse livro aqui, Santa Catarina, aliás, os 190 anos da LESC, eu tenho uma contribuição. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina completou 190 anos em 2024. Aqui. E nesse livro eu escrevo, se você me permitir aqui, pois não. Aqui no capítulo 15, nós temos um texto intitulado, que é o texto que eu escrevo, DNA Catarinense, a essência de uma terra construída pela união e cooperação. Esse DNA catarinense me chama muita atenção, né? Porque as pessoas que moram aqui em Santa Catarina, né? Eu sou natural daqui também, natural de Florianópolis, lá do interior, lá do meu querido Ribeirão da Ilha, a gente às vezes perde um pouco a noção, principalmente quando algo está muito próximo da gente. Perde a noção no sentido de não dar o devido valor. Quando a gente fala de Santa Catarina, aqui dentro, a gente tem um entendimento de quem está aqui dentro, né? Tem uma frase, inclusive, que diz, né? Para ver a ilha, é preciso sair da ilha. Porque quando você está na ilha, você se envolve com a ilha, ela está muito próxima, você não tem a noção dela, a dimensão dela. Né? É preciso sair da ilha. Ah, mas Fernando, hoje tem drone. É verdade, hoje tem drone. Né? Mas sair no sentido mais do que visual, mas no sentido de respirar outros ares, de poder ter uma outra dimensão, de estar geograficamente em outro lugar. E aí, quando a gente fala em DNA catarinense, é algo muito legal, porque o pessoal de fora, ou seja, de fora de Santa Catarina, tem uma visão muito interessante aqui do estado. Vem ao encontro do DNA catarinense? Total. E o DNA catarinense, ele não é causa, ele é resultado. Uma coisa que é muito interessante é que ele não é causa, ele é resultado. Ele é o resultado da miscigenação de povos originários, africanos, alemães, italianos, poloneses, romenos. Nós temos inclusive um governador do estado que é de origem libanesa. Que foi? Espírito de homem. O Espírito de homem. De origem italiana e libanesa. Nós temos, Fernando, nós temos uma das maiores colonizações polonesas do Brasil aqui no norte do estado. Mas talvez poucas pessoas comeram conscientemente comida polonesa, por exemplo, uma gastronomia polonesa ucraniana. Nós temos a igreja ortodoxa na região norte ali. Exato. Nós temos uma colônia de romenos em Iporã do Oeste, Santa Catarina, cidadezinha pequena, romenos. Tem uma associação, inclusive, associativismo, Associação Romena Betsariana. E sem contar o açoriano. E eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça, mas nós temos diversos... Tem um mundo dentro de Santa Catarina. Então nós temos o quê? Nós temos aí os povos originários, nós temos a imigração e nós temos a migração, que são povos de outros estados que decidiram morar, residir, fixar seu alicerce em Santa Catarina, justamente pelos nossos índices. A nossa capacidade de se reinventar. Nós escrevemos um livro intitulado Santa Catarina, uma história de empreendedorismo, em parceria com o LID Santa Catarina. O LID hoje... Que não é esse mesmo aí não, Não, né? É um outro livro. Um outro. Mas quantos livros já escreveram, Diogo? Já teve a tua participação? Nós escrevemos, eu cito aqui alguns, eu não quero também citar alguns livros e esquecer de outros. Nós já escrevemos 190 anos da colonização alemã, já escrevemos livros de Laguna, escrevemos o livro da soja, Santa Catarina, uma história de empreendedorismo, 75 anos da FEComércio Santa Catarina. Santa Catarina, uma história de empreendedorismo é fabuloso. Eu vou contar uma história para você, uma parte da Santa Catarina, história de empreendedorismo, já para voltar à história do network, eu falei da soja do Brasil. Na verdade, tudo isso aqui que você está falando é fruto de network, né, Diogo? Network. Porque a tua aproximação com os livros, com o conhecimento, com o conteúdo, com o repertório, tudo isso vem ao encontro aí na sequência, né, colado junto com o network. Né? Não me deixa esquecer de uma sigla chamada PDN. Eu quero falar sobre esse assunto aí, que isso aí isso pode virar uma chave muito legal para todos, né? PDN, eu tenho duas filosofias. PDN, que é princípios e propósitos, o P,
D é dinheiro e o N network. Eu aprendi que precisamos crescer e contribuir simultaneamente. Por isso eu falei no início. A alma generosa prospera. Gere valor. Quando você vende água em garrafa, você tem ela, sacia a sede, porque ela vem em garrafa e ok. Mas existe uma outra forma de vender água, que é vender água, doar água em rio, e a própria criação devolve em peixe. Eu vendo peixe, faço negócio. E o network é muito isso. Ou seja, a contribuição. A contribuição contribua. E aí eu recomendo, faça voluntariado. Aprenda a servir. Mas o voluntariado, Diogo, não coloca dinheiro na mão e nem no banco, num primeiro momento. Exato. E se não coloca, de graça nem injeção na testa, como muitos falam por aí, né? Como é que faz daí? Uma forma de voluntariado é você... Mas precisa ser consciente. R$20 de doação para uma instituição séria é um voluntariado. R$10, eu não tenho nada. 1 hora de serviço. Um voluntariado pode ser um bom dia para a pessoa que está cuidando da limpeza. Olhar com amabilidade. Eu amo esse termo, amabilidade. Tem amor. Um bom mestre, há uns milhares de anos, veio à Terra e disse assim: de nada deveis a ninguém, se deveis apenas o amor. Seja uma pessoa pronta a amar. Amar fraternalmente, independente de religião. Ame. Porque quando você faz com amor, e aí eu quero falar sobre outra regra: ser, fazer e ter. Ser relativamente à identidade, fazer relativo à capacidade e o ter a merecimento. Mas é um atrás do outro ou os 3 simultâneos? Primeira coisa, o barco não afunda pela água que está fora, mas pela água que está dentro. Todos nós, em maior ou menor escala, nós somos fraturados e traumatizados, especialmente na nossa infância. Sim. E acompanha por toda a vida. Né? Todos, sem exceção. Por quê? Tu tens irmãos. O mesmo não que a tua mãe disse para você, talvez ela disse pelo mesmo motivo para o seu irmão. Só que você recebeu de uma forma e o seu irmão de outra. Claro, eu não estou... Estruturas diferentes. E eu também não estou entrando na discussão do quão impactou ou não impactou, mas naturalmente nós somos indivíduos subjetivos, então cada um absorve de uma forma. Cada ser é um ser singular, único. Claro que tem situações, traumas que são muito mais dantescos, ou seja, são muito mais profundos, causam... Violentos, Exato. Eu dei aqui um exemplo corriqueiro, mas nós precisamos da cura. Por quê? Porque quando eu sei a minha identidade, Fernando, muda todo o jogo. Sim. A identidade muda o jogo. Identidade é o quê? Eu sou obra-prima da criação, eu sou filho amado de Deus, eu sou luz, eu sou amor, eu sou verdade. Tanto é que se você pergunta, isso eu estou falando de modo geral, né? Apesar que creio isso de mim mesmo, mas não falo de mim, falo de todos. Só que nós somos um produto adulterado, né? Platão fala no mito da caverna que nós não temos a capacidade, muitas vezes, pelo medo, de sair de dentro da caverna, sair de dentro de nós. A gente hesita, né? Tem dúvida. Exato. Nietzsche falava que nada mais aprisiona o homem do que suas próprias crenças. As nossas crenças nos definem. E por isso que eu falei, seja capitão da sua alma, mestre do destino e arquiteto da sua vida. Então perceba que parece que eu estou criando uma celeuma de várias informações, mas vamos ficar todo mundo calmo, que vamos chegar num denominador comum. Então, tudo isso faz sentido num determinado nível. Por quê? Que eu falei de identidade, ser, fazer e ter, o capitão da alma, mestre do destino e arquiteto da vida. Por que eu falo de PDN? Por que eu falei da história, do exemplo que eu darei da soja, do livro da soja, que foi onde adentramos, do DNA catarinense, associativismo, cooperativismo. Então, se fizermos aqui um resumão do que foi falado até agora, nós podemos dizer que essas coisas aqui são as chaves do que eu falei até agora. Que dentro do network. Exatamente. Né? Mas vocês estão divagando, isso não é network. Não, calma, amigo. Porque exatamente para esse lado que nós estamos indo que você vai entender. Porque hoje, eu quero chegar na frente de um ícone. Alcançar é relativamente fácil. Chegar lá. Exato. E agora que você chegou, amigo? O blefe do poker, lembra? Sim. Você blefou e você chegou.
Você está lá dentro agora. E agora? Está do lado do cara. E agora o que você falará? Qual é o valor que você gerará? E aí, como é que faz? Aí vem repertório. Que repertório é esse? Aí vem a leitura. Ler é imprescindível. Conhecimento geral. A arte de impressionar. Conhecimentos gerais, eles encantam. Por quê? Uma das áreas da filosofia, eu recomendo, estudem filosofia. Ah, mas Diogo, isso é muita loucura. O sucesso é intencional. E ele deixa rastro. Você, eu digo a terceira pessoa, você precisa estar disposto a pagar o preço. Porque o sucesso, ele não é obra do acaso. Eu digo, eu estou falando de religião. Nem Deus pode fazer nada por uma pessoa que não se ajuda, que não faz por si. Porque Deus não age, Deus reage. Deus não vê sofrimento. Isso é meio até forte, agressivo. Mas eu lhe garanto, Deus não vê sofrimento. Ele tem conhecimento do sofrimento que está na terra, mas Deus vê fé. O que é a definição de fé? Fé é a certeza do que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Repito, fé é a certeza do que esperamos e a convicção dos fatos que não se veem. O Walt Disney, ele não viu o parque, Fernando. Ele não viu materializado, mas já era obra da mente dele. Como René Descartes dizia, penso, logo existo. Penso, logo existo. Você é a projeção exatamente daquilo que você quer ser. Como é que funciona, resumidamente, perante a inteligência emocional, a trilha de processamento neural? Toda comunicação gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento gera uma crença. Toda crença é autorrealizável. Se é autorrealizável, vira um resultado. Mesmo resultado. Vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Comunicação verbal ou não verbal. Nós nos comunicamos muito mais não verbal do que verbalmente. Sim, as expressões, a roupa, né? Ó, exemplo. O comportamento. O que eu tô comunicando aqui? Uma pessoa triste, uma pessoa fracassada, deprimida. Baixo. Exato. O que eu estou comunicando aqui? Uma pessoa feliz, alegre. Intencionalmente. Intencionalmente. Certo? Ok. Você tem, né, e aí existem estudos para comprovar, que eu não quero entrar nessa seara agora, né, até para gerar um foco na conversa. Então, toda a comunicação. Por isso a importância do network, da vestimenta. E aí eu falo uma coisa, tem assim, todos nós já ouvimos falar, mas não é besteira andar bem, né, muita vestimenta, isso. Eu vou citar Platão aqui. O mundo ideal e o mundo real. É errado prospectar o idealismo? Não, é o que move o mundo. Claro, todo mundo em busca do ideal. Todos precisam ter um ideal. No entanto, não podemos esquecer que existe um mundo real. E quando eu esqueço, e eu já fui muito isso, eu tinha brigas, Fernando. Meu pai é político, e eu tinha grandes brigas no sentido positivo com meu pai, porque eu era um revoltado, porque eu queria aplicar o meu idealismo e esquecia que existe um mundo real. Mas depois que eu comecei a receber os boletos, aí mudou. Aí na realidade. a realidade entrou em voga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda a comunicação, ela gera um pensamento. Pensa num prato que você gosta muito. Tá, pensei. Fala, não precisa falar, mas pensa, fala o quê? Vem esse prato na mente, você gerou o que é um pensamento. Quase salivando. Exatamente. A saliva já é a reprodução do quê? Do sentimento. Porque esse prato possivelmente tem uma memória afetiva. Claro. Da família, de amigos, o prato lá do Ribeirão da Ilha, né, do almoço, né, a tradição da maionese. Pirão d'água com peixinho. O maionese no domingo, talvez. É. Na Serra nós temos esse hábito, o churrasco com a maionese. Churrasco. Não pode ter churrasco sem maionese na Serra. Então, mas a mesma coisa o pirão. Né? O pirão para vocês é a maionese lá, mas enfim. Então veio o sentimento, veio o pensamento, veio a imagem do prato. A memória, né? A memória, o sentimento. Agora tem a crença. Eu sei que você salivou, você possivelmente pelos próximos dias comerá, se não hoje, daqui a um tempo. Então, se você tem a crença, isso é autorrealizável. E se é autorrealizável, ocorre. Agora é uma questão de tempo, claro. Porque eu sempre digo, e é um erro, as pessoas que buscam dinheiro dificilmente terão dinheiro. Porque o foco delas, único e exclusivo, é o dinheiro.
E você tem que focar em criar uma máquina. Vamos supor que nós tenhamos que ir daqui agora para São Paulo. Se eu for de ônibus, é um tempo. Se eu for de carro popular, é 2 tempos. Se eu for de carro importado, é 3 tempos. Se for de avião. É avião, helicóptero, de jato. Então, qual é a máquina que eu estou criando? Eu tenho que focar na criação de uma máquina. Aí, eu faço sempre, no decorrer da nossa conversa, eu faço esse chamamento. Mas o que isso tem a ver com network? Tudo. Porque Platão, aí eu volto em Platão, tem o mundo ideal e o mundo real. Objetivar, querer, errado não. Siga com seus sonhos. Por mais estapafúrdio que seja para as pessoas. Porque lembra quando eu falei que João, quando fala de Pedro, João fala mais de si do que de Pedro? Quando o outro diz, isso é demais, isso é gigante, isso é loucura, pois bem, ele está falando dele, não de você. Isso é forte demais, né? E detalhe, o Ike Batista fala no livro X da Questão, o Ike Batista está voltando aí, fiquem antenados desse nome. Voltando. Tá voltando. Inclusive tem um filme dele, né? Fantástico. Tem um filme dele que é fantástico. Como é que é o nome do filme? Você lembra? Eu não assisti o filme. Você assistiu? Você falou pra mim? Sabe? Eu assisti. Não sei se o pessoal da nossa produção pode ver o nome desse filme pra gente passar aqui pra audiência. Um filme do Ike Batista. E que mostra realmente um Ike Batista que trabalha muito com essa coisa, como você citou ali, do pôquer, né? Ele não tinha dinheiro coisíssima nenhuma, mas ele tinha muita lábia, ele tinha uma expressão corporal muito forte, ou seja, era muito persuasivo. E ele formou um belíssimo network com gente que tinha grana na época. E aí ele conseguiu chegar onde ele chegou sem ter dinheiro. Essa que é a realidade, né? Mas é claro que ele tinha uma formação também, uma formação muito forte, intelectual, enfim. E que, como você falou, o conteúdo, o repertório dele era muito vasto. E isso contribuiu para que ele chegasse, né, aonde ele chegou. Ó, nossa produção já ajudou aqui, ó. Ike, Tudo ou Nada. É um filme muito bom. Ike, Tudo ou Nada. Obrigado, Ian. Então, vem exatamente ao encontro, né? Ele fazia muito bem o network, né? E o filme revela essa capacidade dele, né? É claro que no livro tem os efeitos especiais e também tem muita parte, né? Eu tenho uma frase que eu digo, né? A história, depois que ela passa, ela se torna filme de humor. No entanto, quando ela está ocorrendo, ela é um filme de terror. Nós tivemos também, Diogo, aquele filme do rapaz que se passou por filho do dono da... do filho do Constantino, Henrique Constantino. Henrique Constantino. É do Paraná esse rapaz? Né? Ele também usou pra caramba disso aí, né? Exato. Ou seja, ele tinha na cabeça dele, cara, se eu disser que sou, eu vou e vai dar tudo certo. Cara, e ele conseguiu viajar. O Amaury Júnior conta um episódio que ele estava no mesmo voo. No carnaval, ele pilotou o jato, ele trouxe o Amaury Júnior do carnaval do Nordeste pro Sudeste. É uma coisa louca, né, cara? Tudo isso porque ele acreditava, eu não sei até que ponto ele acreditava, mas eu sei que hoje esse cara, ele deu entrevistas num podcast também, esse cara hoje, ele ensina as pessoas, as empresas, os empresários, a como não cair no golpe de pessoas que dizem que são, que não são. Exato, porque, e detalhe, é muito interessante isso, porque hoje as redes sociais é um mecanismo importantíssimo. Eu particularmente, eu sou low profile, eu não uso rede social até então. Diogo, mas isso, pro network, isso é ruim? Eu recomendo a você que você tenha rede social. Porque eu, estrategicamente, eu já entendi que eu estou deixando dinheiro na mesa, por não ter rede social. Só que a questão da verdade, eu falei aqui, qual é a verdade? Eu, particularmente, não me sentia confortável de ter uma rede social, ainda porque eu acredito que eu não tinha gerado valor suficientemente para ter uma rede social. Eu estou dizendo, vide, é uma rede social voltada para os negócios e networking. Né? Claro. Poderia ter uma rede social de família, como eu já tive, um Facebook num determinado tempo atrás. Já tive uma conta do Instagram, porque eu fui presidente da JCI Florianópolis, então eu naquele momento fui presidente pandêmico, então tinha que assistir muitas lives. Eu vou fazer um questionamento para você, aproveitar, vou te interromper para te questionar. E eu acho que a nossa audiência também não sabe. Quando surgiram as redes sociais? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. E quando me fizeram, eu também errei. Eu serei sincero, porque é um dos princípios do network. Eu não sei. Tu não sabe. Eu gostaria de que você
Eu tenho algumas informações, mas informações esfumaçadas, mas eu acredito que você... O pessoal dos bastidores aí da nossa produção sabe quando é que surgiram as redes sociais? Cara, as redes sociais, elas surgiram desde que o ser humano passou a existir. Ok. Ou seja, agora as redes sociais digitais, aí nós estamos falando de internet. Aí nós vamos ter a internet. Mas o ser humano sempre se reuniu, se organizou, cara, em grupos sociais, em redes sociais. Essa que é a realidade. Então, quando você fala, você não está no meio digital, mas no social, nas redes, nos meios sociais, você já faz isso desde que se conhece por gente, né? Exato. E interessante que essa arte de se relacionar, né? Eu cursei um tempo de psicologia e Freud fala, né, dos primeiros inícios que a criança ela começa a se relacionar com o pai. O primeiro ato de relacionamento da criança já talvez é uma coisa até meio não tão higiênica o que eu falaria aqui, mas é uma realidade, é pelas fezes. Sim. É a forma, então essa necessidade de viver agrupados existe desde a nossa infância. Até eu falo da nossa, até um dos motivos que o ser humano é um eterno revoltado. Eu tenho um grande amigo, ele tem 80 e poucos anos já, chama-se André Ata. E o André, ele fala uma coisa muito legal, que ele... Imagina você residir num local onde você tem amor, ocitocina, onde você tem serotonina, endorfina, dopamina. Que são os hormônios do bem-estar, né? Gratuitamente, certo? Você vive num local arejado, com a temperatura correta, com nutrientes e com todo lugar. Só que com grande chance você ficará ali 9 meses e alguns dias. Só que você é convidado a sair a fórceps dali, que é o ventre da mãe. Então a nossa memória sempre nos leva para aquele lugar. Por isso que o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, ele quer o quê? O cérebro reptiliano, ele quer guardar energia. Por isso que sempre eu digo, isso vale a pena para a audiência. Sempre que você tem uma nova atitude, claro que depois que você acaba exercitando o seu cérebro, você cria trilhas neurais, que eu já volto a falar da questão da comunicação e tal, o modo de pensar. Desenvolvimento de habilidades. Exatamente. Isso se torna comum. Mas o processo da trilha, de você criar trilhas neurais para gerar sinapses neurais, depois que você cria sinapses neurais, o que é sinapse neural, né? Traduzindo? É quando os neurônios se fundem, né? E você cria novas formas de processar. Por isso é importante, por isso que eu falei que eu ia abordar a metafísica. É importante dar estímulos diferentes para os nossos cérebros. PATOV, paladar, audição, tato, olfato e visão. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, tem um restaurante muito legal na minha cidade, mas eu não tenho grana. Cara, entra lá e vai tomar um suco. Toma uma água com gás. Para ter a experiência de entrar. Senta. Mas eu tenho vergonha, Diogo. A vergonha ela é inerente, mas 80% daquilo que eu penso que dará errado não dará. Então, é importante... Será que isso é ansiedade? Crença. Crença, né? Crença limitante. Então, uma coisa muito interessante é o seguinte, voltando à questão de Nietzsche, né? Nada mais aprisiona o homem que suas próprias crenças. Eu nasci assim, os meus pais são assim, etc. Eu também vou ser assim e segue meio que no piloto automático. Exato, né? Mas aí vem aquela questão, seja capitão da tua alma, mestre do destino e arquiteto da tua vida. Você precisa, Pablo Marçal fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: novos lugares levará você a conhecer novas pessoas te trarão novas ideias te trarão novas ações e novas ações te trarão novos resultados. Fantástico isso, né? Você é um subproduto do meio. Eu tenho um amigo chamado Adriano Leão, que trabalha com inteligência emocional, vale a pena seguir ele, né? A audiência seguiu. Inclusive já teve aqui. Um cara muito bom, e ele fala, tem uma fala dele muito interessante, talvez ele tenha usado aqui. Imagine uma briga hipotética entre um urso, uma luta hipotética entre um urso e um crocodilo. Quem vence quem? Depende. A resposta é depende. Claro, depende.
Porque imagine que o urso traz o crocodilo para o habitat dele, que é o campo terrestre. Naturalmente, ele vencerá o crocodilo. No entanto, se o contrário ocorrer, o crocodilo trouxer esse urso para a água... Ferrou. Ferrou. Ferrou pro urso. Exatamente. Então, assim, por isso que é importante que você tenha as rédeas da tua vida. E aí o barco não afunda. Eu estou aproveitando já para tomar água. Sim, mas as rédeas da vida... Essa frase, inclusive, do Adriano Leão aí, eu acho que é uma releitura, sabe por quê? Sim. Porque eu ouvi essa mesma frase, mas eu ouvi quem é mais forte, a coruja ou a águia? E aí a resposta, muita gente já vai direto, né? É a águia, né? Símbolo americano e tal, né? Sim. Tem em casa uma águia lá, né, porque diz que é muito bom, que atrai coisas, energias positivas. Muito se fala sobre a águia. Mas enfim, a águia ou a coruja? Quem é que é mais forte? Depende. Se for à noite, a coruja. Se for de dia, a águia. Então é uma visão muito interessante. E você falou da releitura. Na verdade, nós somos uma releitura do todo. Do todo. Eu digo, eu tenho 32 anos, farei 32 anos. Sou jovem há menos tempo, uns são jovens há mais tempo, e a juventude é uma questão de mentalidade, obviamente. E claro que tem o envelhecimento do corpo, claro, e tal. Tem jovem no corpo de velho e velho no corpo de jovem. Exato. Né? Então, eu falei que o barco não afunda pela água que está fora, e é isso. E releitura todos nós somos lá. Louis Lavoisier é um grande cientista. Ele falara uma coisa interessantíssima. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí tem a brincadeira, nada se cria, tudo se copia, né? Se copia, o Chacrinha, né? Chacrinha dizia que nada se cria, né? Tudo se copia. Né? Mas na verdade é uma releitura. O Chacrinha né, Luiz? É o Chacrinha que dizia que nada se cria, tudo se copia, né? Eu acho que é. E é uma releitura de Lavoisier, né? Aí até tem uma fala, né? Que o Clóvis de Barros Filho fala, né, do Zaratustra, de Nietzsche, que é um livro fantástico, um livro denso, mas ele fala do Zaratustra, que, resumidamente, Nietzsche diz que quando você busca algo, não se limite até que esse algo seja alcançado. No entanto, quando alcançado, não recue ante a nada. E o pai dele dizia algo que agora até foi contestado. Algo foi contestado agora por Elon Musk, que é o pai dele dizia, não, nada dá ré, para trás só não tem nada, só foguete, nem foguete dá ré. Agora deu ré, né? Agora está dando ré também. Então isso é a demonstração que nada é pleno, nada é a questão da diferença entre teoria... Mas o que o pai do Clóvis dizia? Que não deve recuar... em outras palavras, em palavras muito mais do senso comum, era que não deveria recuar ante a nada. Isso. Ele dizia exatamente assim, para trás, nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso, exatamente. Que era um negócio fantástico, né? Ele cita isso, é claro, no estilo Clóvis de Barros. Né? Sim, aquele extremamente com bom humor, né? Que é o legal da filosofia. Perceba que, e aí volto a todo momento da história, que é o seguinte... Tu deve conhecer a formalidade, o rebuscamento das palavras, mas você tem que ter a pitada, que é único. Claro, de cada ser humano. O que é teu? Eu quando nos momentos assim, até cito aqui, em algum momento eu vou largar essa expressão, eu pergunto, tá tudo bom? Porque na Serra eu cresci, não é bom, tá tudo bom. Claro, eu gosto também desse interior, esse tom interior, né? Que tem uma pureza, tem uma autenticidade, né? Que é o humor, né? O humor é o óbvio seguido do inesperado. Grandes oradores habilidosos, como é o caso do Clóvis, que você citou, ele traduz esse jeito coloquial, esse jeito interiorano de ser. Agora, Diogo, tem uma frase que muito se fala, né, que você pode enganar as pessoas durante um tempo, mas você não consegue enganar as pessoas o tempo todo. Né? Que é uma frase muito interessante. Tem pessoas que às vezes se passam por aquilo que não são, como a gente viu, né? O caso lá do cara que se dizia que era o filho do dono da Gol, né? O Ike Batista lá no começo também, ele acabou se declarando coisas ali que ele não era, mas ele transmitia aquilo, expressava aquilo. Essas questões, elas têm a ver com network ou não?
Porque primeiro é preciso ser, como você falou, depois fazer e ter. O ter é uma consequência de ser e fazer, né? É interessantíssima essa pergunta, porque primeiro não tem uma receita pronta, mas existem alguns caminhos a seguir. A história do Ike é bem interessante, porque o Ike, ele nunca se graduou, na verdade. Mas o Ike, ele era filho do Eliezer, do grande Eliezer Batista, ministro e tal, de Minas e Energia, aquela coisa toda, tinha um mapeamento das minas. Mas eu faço uma fala, salvo engano, o Ike tem 5 irmãos, eles são em 6 irmãos. Quantos dos outros irmãos, de todos os irmãos, quantos se tornaram o 8º homem mais rico do mundo? Só ele. Porque ele buscou o lugar dele, é o sol. Então todos tiveram, em tese, a mesma oportunidade, mas somente ele se tornou o 8º homem mais rico do mundo. Mas tem a ver com a crença. Porque é isso que eu falei de comunicação. O que eu comunico para mim mesmo? O que eu comunico para mim? Que é extremamente forte, né? Exato. O que eu acredito? Porque todos nós, o Paulo Vieira até ele usa uma expressão muito legal, tira o personagem de dentro de você. Se quem fizer o método CIS, eu recomendo fazer o método CIS, ocorrerá inclusive o método CIS aqui em Florianópolis em maio agora, com o presencial, no Centro-Sul. Então será um grande evento. Inclusive procurem o Diogo, que ele sempre tem entrada lá para o método CIS. Sim, Fica a dica. Tem. Inclusive recomendo que traga o Ronald Gomes aqui. O Ronald é o representante do método? O gestor da Febracis Florianópolis. Que é a empresa do Paulo Vieira. Né? Exatamente. E nós não estamos fazendo merchandise. Sim, mas é a questão de utilidade pública. Utilidade pública, falar no impacto que isso gera na vida das pessoas. O Paulo Vieira tem um trabalho muito fantástico, tanto prova disso que ele hoje é o maior treinador de inteligência emocional dentro dos presídios brasileiros. E diga-se de passagem, realmente é muito bom. Eu li um livro dele que gerou o método CIS, né? Que é o Poder e Alta Performance. Exatamente. Fantástico livro. Eu me lembro, Diogo, sem brincadeira e já contando aqui algo que ocorreu assim comigo, né? Eu li o livro, rapaz, e durante o livro me deu cada estalo assim, de assim, cara, isso aqui é fantástico. Que eu cheguei a beijar o livro. Caraca, que sensacional. Beijei o livro, cara. Sem brincadeira. Mas Fernando, que coisa é essa daí? O pessoal deve estar rindo na suíte aqui. Você beijar o livro. Cara, mas eu beijei o livro, cara. Porque eu te digo assim, ó, é algo tão fantástico, tão extraordinário. E aí o poder do livro, né? E é também o poder, a capacidade de um ser humano em ser usado, né? Porque eu creio que sempre que essas coisas, elas têm sempre uma ligação muito forte com o sobrenatural, né? Que cada um pode dar o nome que quiser. Eu chamo de Deus e acho fantástico a capacidade do ser humano ser um instrumento para transmitir um conteúdo como aquele. Uma sabedoria, é algo realmente fantástico. E que tem esse poder, né? De transformar o nosso dia a dia. Né? E nos dá repertório, nos dá conteúdo. Exatamente. Então é importante que em novos estímulos, pensando em novos estímulos, criação de novas trilhas neurais que levam a sinapse neural, que levam toda aquela questão, lembrando que o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então você é livre para você pensar o que você quiser, amigo. O que você quiser. E tem aquela frase que diz, né? Penso, logo existo, ou seja, penso, logo sou. Exato. Então você precisa acreditar somente em uma pessoa, que é em você. Se você acredita em você, você terá uma relação com Deus. Porque se você não acredita em você, você não consegue acreditar sequer em Deus. E tu vê como isso é interessante? Nós citávamos o exemplo antes aqui de pensar numa comida gostosa. O que acontece quando a gente pensa numa comida gostosa? Salivamos. Exato. Que é a ideia do Pavlov. Sabe o que Pavlov? A ideia do Pavlov. O Pavlov que fazia com o cão. A experiência. Apertava na campainha, o cachorro estava... Isso não é muito correto, mas enfim, foi um estudo científico, tudo bem. Não vamos entrar no mérito se é certo ou errado com um animal. Ele, resumidamente, a maioria, né, das pessoas conhece, mas enfim, tudo que eu trago aqui, eu faço questão para falar para os ouvintes, não é num tom professoral, mas são aprendizados e vivências, por isso que eu também aceitei o convite. Primeiramente, né, eu já te falei, fiquei muito lisonjado e aceitei, mas eu vim aqui especialmente por um mantra central da minha vida, que é servir vidas e transformar pessoas. Eu não sou um professor, no entanto, acredito que compartilhar essas coisas sobre a minha vida que deram certo, que me levaram a ser um empreendedor, a trilhar um caminho muito promissor que percebo que tenho trilhado,
saído da onde sair, é muito interessante. Então, eu falo de muitas coisas técnicas e tudo isso, porque isso vai nos moldando, formando. Sim, daí você ia citar do Pavlov, né? Mas vou citar. Que a ideia puxa a ideia. Exato. E você vai. Mas tudo tá... Eu tenho apanhado aqui de tudo, e todos os pontos cruciais, e lá no final nós vamos fazer o fechamento, porque o ouvinte deve estar se perguntando, mas tá, vocês estão falando um monte de coisa, mas não está fechando nada. Eu quero, inclusive, fazer o ouvinte abrir várias possibilidades na sua cabeça, para que cada um possa chegar num denominador comum. Não de acordo com a minha crença, não de acordo com a minha verdade, mas com a verdade dessa pessoa. Porque o erro, muitas vezes, das pessoas é tentar impor a sua verdade para os outros. E Pavlov falava o quê? Exatamente isso. É o condicionamento mental. O cachorro ficava com fome, deixava o cachorro com fome, e apresentava um pedaço de carne suculento, um bife, e apertava a campainha. Então, sempre o que ocorreu, a associação. A campainha é o pedaço de carne. Exatamente. Então, há situações que eu tomo café em determinada hora e me dá vontade de fazer alguma coisa. O café está o hábitos atômicos fala, então eu associo isso a alguma coisa. A outras experiências. As outras experiências. Você está num determinado lugar e tem um cheiro de uma flor que você gosta muito. Então, no final do dia, tudo é cognitivo. Tudo é bioquímico. Tudo dispara bioquímica no nosso cérebro. Dopamina, endorfina. Pelo contrário, tem as substâncias naturais também, como é o caso do cortisol e outras coisas que nós devemos fugir disso, que é o estresse, entre outras coisas mais. Mas voltando à questão do Ike, só para resumir, é exatamente isso. Ele tem uma frase emblemática, por isso que eu citei o Ike, nós divagamos sobre o Ike. Ele foi esse cara que construiu, vendeu seguro na Alemanha, tinha credibilidade, é uma coisa importante. Foi adorado e odiado, né? Exatamente. Então, o Rufino, o Geraldo Rufino, fala uma coisa muito legal, que é o seguinte... ele quebrou 6 vezes, eu não quebrei, foram aprendizados, né? Eu gosto muito do estoicismo, porque o estoicismo leva você a pensar, deu errado, não é que deu errado, é porque tinha que dar errado, o que é aparentemente errado, porque isso leva, a pressão é um privilégio. Como eu disse, quando você passa por ela é um filme de terror, depois vira um filme de humor e você percebe que você fica muito mais forte. Mas o Ike Batista, ele tem uma frase emblemática, Fernando, que é o seguinte, vá onde ninguém foi. No entanto, ir onde ninguém foi gerará especulação, dúvida, medo, especialmente pelas pessoas que você mais ama. Porque as pessoas que te amam, elas dirão a você, não vá. Mas não é porque elas não querem que você cresça. Ter sucesso. Elas têm medo que você se machuque. Teu pai e tua mãe não querem. Claro, é novo, nunca ninguém foi. Por isso a frase, não troque o certo pelo duvidoso. A gente aprende desde pequeno, né? Exato. Querendo ou não, vira uma crença. Né? Exatamente. E pode ser limitante. Total. E voltando, aí agora eu começo a costurar tudo que foi falado. A geração de valor, Fernando. Então o network, para você que está ouvindo, para nós aqui também, porque os grandes aprendizes somos nós, aqui também está discutindo essa isso. Troca, né? Essa troca, então todos são eternos aprendizes, eu não gosto de ser intitulado especialista de algo, mas sim um eterno aprendiz, é justamente isso. Gere valor, porque network perpassa pela seguinte questão. Gere valor. Não estou falando de dinheiro, é valor. Gere referenciação. Por exemplo, eu venho aqui conversar com você e isso pode ser feito nas redes sociais. Né? Ou nas redes mesmo, né? Como você falou, redes sociais. Né? Que aí eu queria falar depois também sobre o off plus on, que é a integração entre o off e o on. Hoje existe um abismo entre as pessoas que estão ou somente no off ou no on. Tem um abismo enorme. Então eles têm esse gap. Então, a IoT, eu fiz um tempo de programação de computadores e fala sobre isso. Né? Sobre a integração entre um e outro. Então nós precisamos dessa integração no mundo, né, de comunicação. Mas voltando à questão do network, então você precisa ter o quê? Geração de valor. Referenciação. O que é referenciação? Fernando, a propósito, quando você foi da base aérea aqui de Florianópolis, tem o cabo tal, tem o fulano tal, que é alguém que tem uma memória afetiva com você. Então, isso é referenciação. Sim. Isso me qualifica. Por quê? Porque é um amigo de um amigo, alguém que eu conheço, ok? Depois você precisa ter repetição. O que é repetição? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
gere valor. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fazia. Eu trabalhei numa casa legislativa durante 4 anos. E nessa casa legislativa que eu trabalhei, na época, eu pensei assim, olha, eu estou servindo no serviço público, mas paralelamente eu quero criar a minha caminhada empreendedora, a minha caminhada empresarial. E eu entendi lá naquele momento que a coisa mais profícua que eu poderia fazer naquele momento seria criar vínculo relacional, network. Então eu fiz algo que foi, comecei a contatar, entender necessidades. Eu falei lá atrás, as pessoas estão mais preocupadas com a dor de dente que elas têm do que a guerra que está ocorrendo no outro lado do mundo. Isso é interessante e eu quero aproveitar para fazer um destaque nisso aí. Porque a sua função nessa casa legislativa, a gente, é claro, a gente é amigo particular também no dia a dia, enfim, né? Muito se fala em amigo hoje, mas a gente tem uma relação realmente muito próxima, conversamos sempre muito. E nessa casa legislativa, o seu trabalho, especificamente, não era de fazer network, por mais que network a gente faça a todo momento, né? Mas você fazia isso e fazia muito bem, né? E muitas pessoas nem entendiam o porquê que você fazia o que fazia, né? Ou seja, você não era o sujeito que vivia dentro do gabinete, né? Você era um cara que circulava. E não apenas circulava fisicamente, também com o celular, sentava e sempre no telefone, sempre para lá e para cá. Isso é network, Diogo. Sim, com certeza. Porque a maioria das pessoas não entendia. Muita gente dizia assim, olha, o Diogo tá aí conversando, circulando, esse cara é meio doido, porque ele tá fazendo isso, e eu já ouvi, inclusive, diversas vezes o pessoal falando, é meio doido em ficar circulando para lá e para cá, né? Falando com as pessoas, aí conversa muito. Isso é network, Diogo? Sim, total, porque veja bem. Porque nem todo mundo entende, né? E aquilo. E também não precisa dar muitas explicações, né? E isso fica para audiência, né? Isso fica para audiência. Tem uma frase legal que tem uma situação que ocorreu um tempo atrás aí. O cidadão chegou e perguntou para mim: eu gostaria de entender o que tu faz. Boa. Teve isso. Teve. Aí eu falei assim, e pela primeira vez foi muito libertador, inclusive essa frase veio, foi assim espontâneo. Eu disse: primeiro é necessário que você enlouqueça, para depois você entender a minha mente. É exatamente isso, Fernando. O teu caminho é o teu caminho. Por mais que a audiência, o Diogo, não. Porque assim, tu não és um cara, na minha opinião, né? Pelo tempo que eu te conheço, o Diogo não é um cara fácil de ser entendido. Não. Tu és um cara, eu levei um tempo para te entender. Né? A gente já tem um relacionamento aí de uns 5 anos mais ou menos, e eu levei um tempo para te entender. Né? E eu vou dizer, eu acho que mais de 1 ano. Mas desde o começo nós sempre tivemos um bom convívio, uma boa educação, né? Um respeito muito grande um pelo outro. E aí o convívio se permitiu o convívio e a gente foi convivendo, né? E entendendo um pouco, eu comecei a entender um pouco mais a tua mentalidade. Né? Porque o network, num primeiro momento, quando a gente pensa nele, que é essa rede de contatos, essa coisa de se relacionar bem, não é bem entendida por todos. Não é bem entendido. E quando você fala aqui da questão da loucura, que é preciso se enlouquecer para entender, eu acho que não é tão assim no extremo também. Chegar a enlouquecer para poder entender. Mas eu acho que se aproxima. Mas você, agora já que nós estamos numa conversa entre amigos, obviamente, você disse isso para mim, que o meu modo de viver beira a insanidade. Beira, claro, beira. Mas não é uma insanidade. Não. Beira. É uma loucura nos padrões. Claro. Que fique claro para a audiência. Porque você precisa ser um louco. Chega um momento que você tem que dar o all-in. O Flávio Augusto fala isso. Chega um momento, talvez, que você tem que dar o all-in. Eu já ouvi essa expressão. Porque se você não der o all-in, amigo, você não vai. E uma coisa que eu aprendi. Mas explique o all-in para a audiência. Tá, ok. O all-in é o all-in do poker. O que significa o all-in? Dentro do poker é um jogo. O que significa o all-in lá dentro? O all-in é jogar todas as fichas, tudo que você tem em prol de uma jogada, que pode dar totalmente certo, como pode dar tudo errado. Isso pode ser o sucesso ou o fracasso. Ou fracasso. Só que é o seguinte... É um momento decisivo. Exato. Só que Aquiles falava uma coisa, Aquiles, né? O grande Aquiles, o grande guerreiro Aquiles, um filme épico, né?
Ele falava o seguinte: é melhor viver uma vida curta de glórias do que uma vida longânima sem glória. Isso é forte, né, cara? Então, por que eu vim para esse mundo? Eu vou falar uma coisa, é muito interessante. Há muito tempo eu não uso essa expressão. Mas eu uso essa expressão porque eu já sou meio louco desde quando eu era criança, sabe? Desde quando eu era criança eu já tinha esse processo da loucura e tal. Mas a loucura boa, de pensar diferente e tal. Porque quem gosta de signo, eu sou pisciano, então eu sou um bom... Eu vivo em Nárnia, né? O pisciano, ele vive sonhando, ele vive pensando, elucubrando, criando, projetando. Então eu sou muito o meu signo. Então eu tenho uma frase que é o seguinte: se o resumo da vida fosse acumular números e valores, seria uma maior idiotice viver. Porque a morte é certa. A morte, ela virá. Eu gosto de 3 ditados sobre a morte. Um é de Adriano. Adriano dizia o seguinte, imperador de Roma, que a morte seja a sua principal conselheira, porque nós pensamos a morte como algo muito longe, mas ela, todos os dias, ela circula as nossas narinas. Claro. Quantos amigos nossos Já foram. Né? já foram? Vivemos a pandemia, quantos amores familiares, conjugais, de amizade. Recentemente todos nós, o Brasil foi impactado com a morte de alguém que parecia que era eterno, o nosso saudoso Silvio Santos. Verdade. Um baluarte da comunicação, do empresariado, uma referência, mas que tem o seu nome escrito para a história da posteridade pelo legado que deixou. Mas voltando, então, se a morte, se acumular números e valores fosse a essência da vida, seria estapafúrdia a morte. Então eu falei de Adriano, que dizia que a morte é a sua principal conselheira, então permita-se as coisas lícitas dessa vida. Ouse, abuse, seja uma eterna criança. Júlio César, quando regressava das suas grandes campanhas, ele tinha um escravo do lado dele. E eu não estou fazendo apologia à escravidão, pelo amor de Deus. Sim. Ele tinha um escravo, que era o modus operandi da época, que lembrava ele de algo, Fernando. Tu morrerás. Para mostrar o quanto ele era falível quanto homem. Isso é fantástico, né? Então, um recado que eu tenho para todos vocês, e falo de forma respeitosa e amável: você morrerá. Esse pensamento sobre a morte, ele é muito bom, porque ele cria esse espírito de temporalidade. Ou seja, somos temporários. Estamos e daqui a pouco não estaremos, e não estaremos, e isso pode ocorrer de uma forma muito rápida, abrupta, sem que a gente tenha qualquer tipo de consciência, né? Então, essa temporalidade que o pensar na morte nos dá realmente é muito interessante. Eu lembro de uma colega do curso de Direito, na época que cursava, a Camila, e certo dia, numa conversa com ela em sala de aula, eu falava já sobre a questão da morte, né? Nunca tive grandes temores em relação a isso, inclusive sou um apaixonado por cemitérios, acho que são museus, a céu aberto, e é realmente uma experiência muito interessante. Claro, do ponto de vista genealógico, é muito interessante. Aí eu falava para a Camila sobre a morte, que a gente vai morrer, né? E, rapaz, eu me lembro que caiu uma choradeira, porque não queria que lembrasse ela disso, de que ela vai morrer, né? Alguns chegam ao ponto de ter caveiras em casa, caveira, caneca de caveira, caveira tatuada. A gente olha aquilo, a gente pensa assim, opa, não deve ser boa pessoa. Alguns pensam, não deve ser boa pessoa. Uma caveira, cara, quem é que tem uma caveira? É que, na verdade, a caveira é um símbolo universal que simboliza que todos nós somos iguais. Uhum. Tirando essa coraça, tirando essa carne, tirando os músculos, tirando isso aqui tudo, nós somos semelhantes, cara. Ninguém é melhor do que ninguém. Que ninguém é melhor do que ninguém. Tem a sua diferença. Exato, a caveira tem esse simbolismo da igualdade, né? Que no final, todos nós somos caveira e todos nós seremos pó. E eu termino com o último, né, essa fala da morte, com um ditado tribal africano. Então, Adriano falou, viva... que a morte seja a sua principal conselheira, então viva as coisas lícitas dessa vida. Se alguém procurar no Google, talvez encontre de forma diferente, eu não estou falando literal, tá? Só para avisar, porque alguém vai dizer, o Diogo está falando um monte de citação aqui, eu estou conferindo e não é exatamente, nem tudo está exatamente, mas a espinha dorsal é essa, tá? Que fique claro para a audiência. Então,
Adriano falara isso. Júlio César tinha um escravo que relembrava ele o quanto ele era falível. Mas o mais impactante é o ditado tribal africano que diz o seguinte, que existem duas vidas, Fernando. Sabia que existem duas vidas? Uma vivida e uma não vivida. Você descobre que tem uma... Você só descobre que tem uma vida quando... Você descobre que tem a segunda vida quando você descobre que só tem uma. Só temos uma vida e ela não tem replay. Então aí eu amarro com tudo que eu falei. Viva, sonhe, abuse, seja uma eterna criança. Porque network perpassa por você ser você mesmo. Porque você tem que ser. Seja você. Autenticidade. A autenticidade. Né? Eu falei da estrofe da obra única, né? Singular. Eu falei da JCI. Original. Eu falei da Carta de Princípios. Eu agora... Ó, tô ligado, a audiência, eu tô ligado, eu não tô deixando... Esse cara é louco e tá falando um monte de coisa solta. Mas tudo fará sentido para vocês quando eu começar agora. Porque agora nós abrimos uma série de oportunidades. E a Carta de Princípios da JCI, ela fala o seguinte. A quinta estrofe. Que o grande tesouro da Terra está na personalidade humana. Repito. Que o grande tesouro da Terra está na personalidade humana. Qual é a minha raridade? Qual é a sua raridade? A sua unicidade, a sua individualidade, a sua personalidade. Quando a gente quer se comparar muito com os outros e ser o outro mais do que ser a gente acaba se complicando nesse meio, né? Porque a gente passa a não ser original, a gente joga no lixo tudo aquilo que a gente é, né? Por isso que o ser quem a gente é um negócio muito interessante. Mas para ser quem a gente é também, Diogo, é preciso passar por um processo de autoconhecimento, né? Por isso, mas aí... O Paulo Vieira fala uma coisa, eu cito muito o Paulo Vieira, não é o que eu sou, eu endeuso o Paulo, porque o Paulo, eu estudei nas escolas dele, no entanto, mas ele é um excelente autor, e tem tantos outros autores, mas eu acabo citando ele porque é uma referência muito próxima. Ele diz que o ego se manifesta de 26 formas diferentes, e a principal dela é o vitimismo. Mas foi meu pai, mas foi minha mãe, puxa, foi a igreja, foi o pastor, foi o padre, foi o político, é o governo, é o tempo, é tudo, menos ela. Tem uma frase boa, né? Que diz que nós somos vítimas de outras vítimas. Ou seja, não culpe ninguém, porque na verdade nos passaram o melhor que eles puderam nos passar. Né? Sem querer dizer, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Tu sabe que isso é muito interessante porque meu pai, eu perdi no ano passado, no mês de fevereiro, e meu pai, durante boa parte da vida dele, foi alcoólatra, bebia muito, alcoolismo realmente super destrutivo, né? E que marcou grande parte da minha infância, inclusive. E eu me recordo que nos últimos anos de vida, nos últimos 20 anos, viveu muito bem, mas é claro com as sequelas daquilo do alcoolismo, que era o vício dele na época. Mas uma pessoa muito boa no final assim, da vida, sempre foi muito bom, mas ele afogava na bebida, né? E eu no início até culpava um pouco meu pai, e depois eu entendi completamente. Né? E passei não mais, em momento nenhum, a julgar ou condená-lo por aquilo, né? Porque a condenação é um negócio muito brabo, muito forte, né? Quando você condena, você passa a entender. E quando você estuda, quando você conhece, quando você chega um pouco mais perto, você começa a compreender as coisas de outros pontos de vista, né? Nós lembramos aqui, e é importante destacar, às vezes a gente está falando com a audiência nesse instante, e é bom que as pessoas consigam, ela se identifica, e é importante que compreendam que o alcoolismo, sobretudo na história mais recente, né? Era o meio mais viável que se tinha para poder afogar as lágrimas, afogar as tristezas, as frustrações, muitas das vezes as questões das poucas oportunidades que se tinha. Hoje nós vivemos num país de oportunidades, mas nem sempre foi assim. Vivemos tempos que eram tempos muito difíceis, era bom para alguns, e outros sofriam muito. E aí eles acabavam se afogando realmente nisso. Se afogavam. Entender o mundo nesse contexto em que eles viveram é muito interessante, sobretudo para fazer as pazes com a nossa história. E eu volto agora com uma coisa que eu acredito que você deixou a oportunidade de voltar à questão do DNA catarinense, né? A história é cíclica. E quando você começa a entender a história, você começa a ter muito mais empatia. Sim. Porque a Disney, ela tem uma coisa muito legal, não fazendo propaganda para ela, mas é uma verdade. A Disney é muito limpa, muito organizada. Eu citava isso ontem pro Jorge Ávila,
que é um especialista em Google Ads. Ele estava aqui conosco, inclusive essa entrevista com o Jorge Ávila está no nosso canal do YouTube da Câmara. Eu recomendo que você assista, que é uma entrevista fantástica. E eu falava sobre isso. Porque esse episódio aí, Diogo, guarda bem aí para você dar continuidade, mas esse episódio eu citei para ele, dizendo que quando ele foi criar o parque da Disney, a mulher dele, ele chegou para a mulher dele e disse, eu vou abrir um parque. E a mulher disse, você não vai abrir parque. E ele disse, mas por que eu não vou abrir parque? Porque parque é sujo. Aí ele disse, o meu parque não vai ser sujo. Exatamente. Era mais ou menos esse senso, tá? Não, eu ia citar sobre a questão, né, que a Disney tem um slogan que é o seguinte, a culpa não é nossa, mas a responsabilidade é. Puxa. Ou seja, eu quero dizer para a audiência que você não é culpado pelo que fizeram com você, mas você é responsável pelo que vai fazer com que fizeram com você. Exatamente. Então não culpe, porque vítimas produzem vítimas. Então as pessoas deram o melhor que elas tiveram. E saia desse emaranhado de culpar o governo, fulano, ciclano, beltrano. Eu concordo que nem todos têm as mesmas oportunidades. Eu acredito em desenvolvimento socioeconômico de forma horizontalizada. O local que nós estamos aqui é muito legal, Fernando, muito acolhedor, sensacional. Mas nós temos a poucos quilômetros de distância de nós uma das maiores comunidades de Santa Catarina. Santa Catarina... Frei Damião ou Brejaru? Exatamente, Frei Damião, Brejaru. E temos outras aqui em São José mesmo também. Temos a Chico Mendes, né? Em Florianópolis, aqui na região. Divisa com São José. Então, e eu quero saber do filho da Dona Maria, do seu João, que está lá. O que fazer? E aí vem a livre iniciativa. O poder público muitas vezes ele trabalha, ele faz, executa, e aí eu cito a JCI, e eu faço questão, não para fazer, e isso eu faço questão de fazer propaganda, e são entidades do terceiro setor, como JCI, Junior Achievement, Rotaract, as igrejas, mas eu não concordo com a igreja. Olha, tudo bem, você pode não concordar com isso, mas o trabalho que as igrejas fazem... Está sendo feito. É um trabalho de impacto. Qualquer comunidade que você vê aí, na área urbana, ou até mesmo em áreas mais longínquas, rurais, sempre você vai encontrar lá uma igrejinha. Exatamente. E historicamente as comunidades iniciaram ao redor das igrejas. Então, mas não falando de igreja, mas eu falo de sociedade civil organizada. Então, JCI, Interact, Rotaract, grupo de escoteiro, igrejas, associações, cooperativismo. É importante também destacar, né, Diogo, aqui das igrejas, mas também falar dos terreiros, falar dos centros, né, de Umbanda. Exatamente. Enfim, das mais diferentes religiões. Todas as religiões de matriz africana, que são importantíssimas. Porque é importante destacar isso, porque às vezes a gente tem muitos preconceitos, né? Quanto a B, religião A, porque é religião de matriz africana, porque é evangélica, porque é isso. Mas tem um trabalho social aí que é importantíssimo e às vezes a gente não percebe sobre isso, né? Eu tenho relatos, né, maravilhosos de gente que estava à beira da morte, à beira do abismo, de tirar a própria vida, e que está lá um pai de santo que ajuda, que contribui, que diz não faça isso, não tira a tua vida, eu vou aí te ajudar, e sai desesperado, horas da madrugada, e chega lá para dar um consolo, para dar um ombro, para dizer eu tô aqui, o que tu precisa. Cara, é a proteção da vida. E eu acho que quando a gente entra nessas searas, é muito importante destacar isso, né? Destacar esse trabalho que é realizado e que muitas das vezes não é divulgado. E quando a gente fica sabendo, às vezes, há todo um preconceito, um radicalismo. Então é importantíssimo fazer esse destaque. Exato. E tantas outras organizações, por exemplo, já que você citou, né? E para ficar claro que nós somos imparciais, impessoais, isso é importantíssimo. A própria maçonaria, que faz um trabalho que é muito criticado. Sim. É uma organização muito criticada, e eu não estou defendendo aqui, eu não sou defensor de nenhuma nem outra, eu estou citando de forma aberta, são expressões da livre iniciativa que transformam o mundo. Como você muito bem referenciou, as religiões de matriz africana que muitas vezes de forma preconceituosa as pessoas julgam, condenam, mas espera aí. Tem um trabalho de relevância social altíssimo. Exatamente. Né? Os núcleos espíritas que fazem isso, enfim, né?
E assim sucessivamente. Então, Agora, ô Diogo, deixa eu dar um direcionamento aqui para a nossa conversa, para te perguntar o seguinte. O tema da nossa conversa aqui é redes sociais, bom relacionamento. E a audiência que está nos acompanhando agora, já para a gente se encaminhar também para o encerramento dessa entrevista, mas eu quero te questionar o seguinte. Como é que as pessoas podem fazer, quais são os pilares, o passo a passo prático para fazer um bom network? Como é que elas podem chegar, como chegar e onde chegar, quando chega o que fazer, como fazer, para poder gerar esse network? Tem um passo a passo para isso que você poderia passar de forma prática e didática, olhando para essa câmera aqui? Perfeito. Fernando, o network, ele tem uma regra. No entanto, foi muito interessante nós criarmos todas essas possibilidades para dizer: você não conseguirá fazer o network se você não for verdadeiro. Então, o primeiro passo é ter verdade dentro de si, ter princípios e propósitos. Você saber que você precisa, nas relações, gerar riqueza, gerar dinheiro e gerar o relacionamento com as pessoas. Isso é PDN. Propósito, dinheiro e network. Então, eu sugiro a todos que vocês tenham propósito, princípios e propósitos, busquem o dinheiro, geração de dinheiro e network. Porque todas as pessoas... Não espere que as pessoas vão fazer benevolência. Não espere que a pessoa tem que me receber. Não, ela não tem que receber. Tenha ciência disso. Seja interessante para essa pessoa. Tenha algo nas mãos. Gere valor. Primeiro passo, gere valor. Gere referenciação. Conheço fulano, ciclano, beltrano, veja quem está ao redor. Porque alguém ali deve fazer parte daquele núcleo em comum. Certo? Ainda mais hoje, porque nas redes sociais digitais, você tem um mundo, e fulano conhece beltrano, ciclano. Vá a muitos eventos. Seja uma pessoa sociável. Agregue, por isso leia, assista filmes. Assista podcasts. Busque aprendizado. Busque inteligência emocional para que você seja algo. Você tenha o teu conhecimento pessoal, que você cure as suas fraturas, cure seus traumas. Porque senão você terá o sucesso. O que adianta você conquistar o mundo e conhecer todas as pessoas, mas você não fazer o principal network, que é com a tua esposa? Exatamente. Com os teus filhos. O network com você mesmo. Eu acredito que Jesus Cristo foi um líder que muitas pessoas reconhecem como um líder. Eu faço uma provocação. Se Cristo vivesse hoje, ele gostaria de ter o teu WhatsApp? Boa. Tu teria o WhatsApp de Jesus? Faz essa reflexão. O WhatsApp dos apóstolos, será que eles gostariam de ter o teu WhatsApp? Tá, hoje, vamos supor que hoje, falando do WhatsApp, quais são as figuras mais conhecidas que você tem no WhatsApp? Geraldo Rufino, Gustavo Cerbasi, Thiago Negro. Do cenário nacional seria... Do cenário político? Do cenário político, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, governador do estado. Pessoas com que você já teve contato fazendo network? Do político... De todos os ramos, as mais conhecidas. Olha, eu já sentei em mesa de grandes empresários, a exemplo, né, dos maiores empresários do estado, a exemplo do Rui Altenburg, Décio da Silva, da VEG, o presidente do conselho da VEG, Luciano Hang, Moacir Marafon, da Softplan, o que você sentiu? Osmar Peters, dono do Pamplona Alimentos. O que você sentiu em todas essas mesas? Cara, é uma coisa bem interessante. Humildade. Eles fazem o que fazem não é por dinheiro. É pelo prazer de sentir-se útil. E um olhar muito humanizado. E um olhar de eternos aprendizes. Com vontade, com apetite pelo risco. Foi isso que eu aprendi com eles. Porque quando a gente olha num primeiro olhar, Diogo, e é claro que eu parto sempre do princípio aqui do povo mesmo, da população. Quando olha para esses lugares, o olhar parece que é sempre outro, né? É sempre o olhar de pessoas que estão fazendo lá, estão se organizando, pensando em negócios, pensando em dinheiro, pensando em ganhar mais, pensando no poder.
E esse olhar, por exemplo, é um olhar muito diferenciado, né? O olhar de que estão cumprindo um papel, estão cumprindo a missão, é algo fantástico, né? Como alcançar esse olhar? Primeiro, não ter preconceito, né? Essa discussão do... Eu não vou entrar em política, mas nós contra eles, né? Opressores, oprimidos, isso é muito forte, né? Sabe, não leva a lugar nenhum. Até porque, eu tô falando... Isso é um pouco pesado que eu vou falar agora. Eu escrevi o livro Santa Catarina, uma história de empreendedorismo, no qual o livro como um todo, ele só no sumário, pegando todos ali, né, os grandes empresários, os pioneiros, o presente, o futuro. O livro, se fosse computar, fazer um valuation, que o valuation é o valor, né, de valor de mercado, vamos supor que aquele livro fosse uma empresa, ele teria mais de 300 bilhões de valuation. Pelas empresas que estão ali, Hering, Karsten, Altenburg, Condor, e aí vai, né? As maiores empresas do estado. E eu aprendi que é o seguinte, eles entendem que eles precisam de pessoas muito mais capacitadas do que eles do lado deles. Já dizia o saudoso Eugênio Kirch, o patriarca da família Kirch, ninguém nasce grande nem cresce sozinho. Então você precisa de pessoas muito melhores do teu lado, crescendo, construindo, frutificando, e que todos fiquem ricos segundo suas... Precisa de gente. Precisa de gente melhor que você e capaz e tal, e precisa de time. Mas o que é pesado, que eu vou falar é o seguinte, que eu aprendi, sabe o que é, Fernando? São as pessoas que vivem, não todas, é claro, mas o boçal muitas vezes é o emergente. Aquele que está subindo. Aquele que está subindo e ele pensa que ele é Deus. É. E ele pensa que ele é melhor do que os outros. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Você é diferente. Cuide-se para não se assoberbar. Porque a prepotência, a arrogância, ela te levará à destruição. Precede a queda. O Paulo Vieira, falei, né? As 26 formas de manifestação do ego. Por isso que eu falei aquela hora e não concluí. Agora eu vou concluir em todas essas etapas. Você não é o que você quer ser, não pelo que você já sabe, mas pelo que você não sabe. Claro. Então assim, amigão, se você tem uma oportunidade de ouvir alguém, cale-se. Ouça mais. A natureza é sábia, você tem 2 ouvidos e uma boca por algum motivo, não? As experiências sensoriais, Patov, por isso eu fecho também. Paladar, audição, tato, olfato e visão. Viva as experiências sensoriais. Isso aqui é uma vivência sensorial. Pode ter certeza que eu aprendo muito. Até porque quando você falou a prática, agora eu faço um outro fechamento. Como tomar as rédeas da tua vida. Constranja teu cérebro. Como que é constranger o teu cérebro? Diz assim, eu não falo sobre o que eu quero e tal. Eu vou dizer uma coisa pra você, fale. Fale da tua visão. Terá os desdobramentos? Terá. Só que você está fazendo um favor, sabe por quê? Primeiro, ninguém acreditará em você se nem você acredita. Então fale, eu vou ser um homem antes dos 40 anos, aliás, antes dos meus 40 anos, aliás, eu serei um homem bilionário. Eu decidi jogar o jogo do bilhão quando eu já estava lá nessa casa legislativa que eu te falei. E isso tudo mudou, porque eu vou trazer um outro insight para vocês. Às vezes a pessoa quer algo. Vamos supor que, hipoteticamente, queremos uma Ferrari aqui. Aí a pessoa vai fazer uma conta, mas o meu ordenado é tanto, a minha despesa é tanto, é isso. Para ter uma Ferrari, vou precisar de tanto. Exatamente. A racionalização. Passará uma vida e talvez você nunca tenha essa Ferrari. Por quê? Porque o teu ordenado não te permite isso. Não. A condição atual. Exatamente. Então, mude aquilo que você faz. Mude. Ou amplie o que você faz. Renove o que você faz. Muito possivelmente você não terá só uma Ferrari. Cria a máquina, faça outro fechamento. Cria a máquina, te levará até a Ferrari, o iate, o avião. É isso, mude. Isso é muito importante. Então cria a máquina, esteja focado na criar a máquina. Não foque no dinheiro para ter Ferrari. Foque no criar uma máquina. Você me lembrou agora uma frase boa que eu vi um dia desses, que o sucesso ele está em 3 pilares, né? Trabalho, paciência e ambiente certo. Isso é muito legal. Trabalho, execução. E isso o povo brasileiro
certamente as pessoas que estão nos acompanhando sabem muito bem o que é. Sim. Né? A gente sabe o que é trabalho, porque a gente trabalha pra caramba, né? 2, 3 empregos, fora o trabalho de casa ainda, e alguns que trabalham também remotamente. Então, trabalhar, execução. Paciência, necessário. Saber esperar, mas ter pressa enquanto espera. E ter pressa enquanto espera é muito legal, o Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso, que é justamente fazer o que tem que ser feito. A diferença entre ricos e pobres, segundo né, o que os colegas que trabalham essa área falam e falam com muita propriedade, é que o rico ele faz o que tem que ser feito da forma como tem que ser feita para poder ter o que tem. E aí, meu amigo, tem outra característica importante no meio da paciência, que é a diferenciação entre teimosia e a persistência. Exato. Porque o teimoso é aquele que fica sempre fazendo a mesma coisa e nada muda. Exato. Esse é o teimoso. Ele é teimoso. Ela é teimosa. Faz sempre a mesma coisa. E tá cheio de teimoso. Gente que fica 5, 10, 15, 20, 30, 40 fazendo a mesma coisa. Não, e aí o persistente, Fernando. O que é o persistente? É o cara que evolui. É a mulher que evolui. Tem evolução? É a persistência. E às vezes a evolução, por isso que é necessário ter paciência, ela é muito lenta. A evolução é muito devagar. Mas ela está ocorrendo, vai, persista. Né? Porque isso é necessário. E o ambiente certo é justamente o que você falou, né? Que é a questão de estar no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, e tudo acontece. Acho que isso é fantástico, né? E veja, né? Voltando também para fazer o fechamento do ciclo do network, o Cortella, você citou o Cortella, ele fala uma coisa interessante. A diferença entre a velocidade e a pressa. Pense num prato de comida que você gosta muito, audiência. Vamos pensar. Esse prato, quantas vezes nós já chegamos com fome num restaurante, muita fome, e ao mesmo tempo com a fome, com a vontade de provar, degustar aquela experiência gastronômica, mas tem fila. E o Cortella fala o seguinte: eu quero acessar esse prato velozmente, no entanto, não quero comê-lo apressadamente. Uhum. Então a pressa é a ânsia. Por exemplo, vamos traduzir isso. Nós estamos aqui agora. Talvez muitos, e está tudo certo, não tem a receita. Muitas pessoas, poxa, que conversa chata, fica citando isso, e é um bate-papo, por isso que, de novo, eu aceitei muito. Essa é, inclusive, a proposta do nosso CameraCast. Então, assim, joga aqui, joga lá, vem cá, mas tá desordenado e eu tenho consciência. Só que agora, amigo, você que ficou, você terá o melhor. Porque você tem agora o mastigar de tudo isso. A doxologia de tudo isso. O denominador comum disso. Por quê? Porque agora nós estamos mostrando as chaves. Por quê? Porque, como eu disse, abriremos várias oportunidades. Porque eu tenho que levar você a pensar. Nosso papel é levar você, a cada um de nós a pensar. Né? Humberto Eco escreve Em Nome da Rosa, que é fantástico. Que a comédia leva as pessoas a pensar, e por isso os monges tomavam, ao folhear o livro, se envenenavam com cicuta. Por quê? Porque o sistema da época não queria que as pessoas fossem alegres. Porque a alegria, isso é comprovado cientificamente, quando você sorri, você trabalha a biomecânica do teu cérebro e você libera substâncias bioquímicas no teu cérebro. Então nós temos uma farmácia natural dentro de nós. Então sorria, seja vivo, seja alegre, seja uma eterna criança. Não tenha medo de sonhar. E depois o que tem network tem tudo a ver, amigo. Porque se você não tiver essa capacidade de ser você mesmo, essa autenticidade, você não terá a capacidade de sonhar. Você não terá a capacidade de realizar. Você não gerará valor, porque você não saberá que a alma generosa prospera. Da questão da água, fechando em relação à água, que a água você pode vendê-la em garrafa, ok. Mas se você tiver o rio e doar o rio, você recebe em peixe e o peixe você vende. E se você tem tudo isso, você gerou... Hoje, eu participei de uma palestra que as empresas do mundo, hoje em dia, que têm sucesso, são empresas curativas, Fernando. Que são focadas em curar pessoas. Então nós temos que estar prontos. Se você quiser criar algo grandioso, sair daquele meio convencional, porque eu entendi que a maioria das pessoas, e eu falo isso de forma muito respeitosa, porque
eu entendo e respeito todo tipo de livre iniciativa, e cada um vive do seu jeito que quiser, inclusive aqueles que decidiram viver na licitude, porque aí eles terão com a lei que vai resolver com eles, eles tomaram a decisão deles. Sim, e que terá consequências. Exatamente, tá tudo certo. Cada um tem a vida que tolera e merece. Isso é pesado, mas é real. É real. Cada um tem a vida que tolera e merece. Se não merece, tá tolerando. Exatamente. Se não tolera, vai lá, vai em frente e faça diferente. Seja capitão da sua alma, mestre do destino e arquiteto da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Busque a inteligência emocional. Busque o ser. Porque uma coisa interessante, o propósito. Eu busquei a vida inteira um propósito para minha vida. Mas o propósito nunca encontrei, Fernando. Porque nós somos maior que o propósito. O propósito está sujeito a nós. Mas quando que eu encontro o propósito? Quando eu entendo quem eu sou. O meu propósito vem ao meu encontro. Eu posso fazer com vontade, com dedicação. E o ter é a consequência do ser e fazer. Perfeito. Eu sei quem é a minha identidade. Quando eu sei quando é a minha identidade que está relacionada ao ser, podem dizer isso ou aquilo para mim que não me afeta. Vou fazer a execução mesmo. Essa é a capacidade. Tem muita gente, e talvez seja até o caso de você que está nos acompanhando agora, tem uma historinha muito boa que diz que se você quer ser aquecido por uma lareira, você tem que colocar lenha. Exato. Você não pode simplesmente chegar diante de uma lareira e dizer, lareira, me aqueça. Nada vai acontecer. Você coloca lenha, você coloca fogo e o milagre acontece. A lareira te aquece. E isso veio com o quê? Com o trabalho, com execução, com mão na massa, com fazer. E aí tem a consequência, que aí pode ser o dinheiro e assim por diante. Então acho que essa coisa da identidade, saber quem é e realmente fazer, tocar a mão na massa, ou seja, executar, fazendo isso você tem a consequência. Mas a pergunta que sempre fazem, né? Mas eu ainda não tenho dinheiro. Se ainda não tenho dinheiro, intensifique o ser, se conheça mais, intensifique o fazer. E você terá como consequência. Como consequência, que no fim das contas é justamente o que a gente faz. A gente trabalha, a gente está cada dia mais focando no se conhecer mais, porque esse é um processo realmente contínuo e eu acredito que não se esgota, porque é uma coisa dolorosa se conhecer, porque tu passa a ver que realmente você não sabe nada. Exato. E você é apenas um aprendiz nesse grande planeta, né? Você toma consciência. Quando você sabe, tem gente que às vezes sabe um pouquinho só e se acha pra caramba. Agora, quando você sabe quem você é, você sabe que não sabe nada. Exato. E que tem muita coisa para você aprender. E aí você se torna humilde. E talvez um dos maiores títulos, um dos maiores filósofos do mundo, perante a filosofia, né, ocidental principalmente, é Sócrates. Ele não escreveu nada. Exato. Mas ele diz algo que é tão concatenado com o que Da Vinci falou, que a simplicidade é o último grau da sofisticação. A frase de Sócrates é tão simples que só sei o que nada sei. Uhum. Mas ela tem uma verdade tão grande. Tem tudo, um monte de... Só sei o que nada sei. Então, voltando e fechando a questão do DNA catarinense, a nossa pujança, é o seguinte, você falou ali dos traumas, então, amigo, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Então não julgue, porque as pessoas que vieram lá atrás, elas deram o melhor delas. Eu não acredito que uma pessoa acorde mais cedo querendo ferrar o planeta. Ela ferra por conta dos traumas, das fraturas dela, pelo loop infinito que ela vive. E o DNA catarinense é isso. Imagina um povo que veio pra cá, em navio. O povo que aqui estava foi atacado, houve briga entre os povos originários. Os povos que vieram pra cá pra escravidão. E isso originou o DNA catarinense, o Estado com as suas valências, que é uma das maiores economias do Brasil. E eu vou te dizer mais, tá, Diogo? E eu acredito piamente nisso, até pela questão da nossa ancestralidade, porque nós somos muitos que vieram antes da gente e que estão aqui dentro, cara, no nosso DNA, no nosso sangue, circula todas essas pessoas. Porque ninguém é o que é, e você não é o que é, e você e eu, nós não somos o que somos sem todos os que nos antecederam. Sem esses que vieram em navios, sem esses parentes de pessoas que morreram nos navios e que foram jogadas ao mar por uma série de doenças que contaminavam as pessoas e matavam durante toda a história. Então essas pessoas, esse sangue está aqui dentro. Porque se nós formos realmente pensar, foi muito trabalhoso para a gente chegar onde a gente chegou, para a gente estar aqui. Foi um duro muito grande, de gente que batalhou,
que suou, gente que sangrou, né? Literalmente. Literalmente sangue. Para estar aqui com guerras, com doenças, com uma série de situações que realmente nos levam a primeiro se amar, valorizar e ser muito grato. Gratidão. E eu acho que a gratidão que nós devemos ter principalmente com nossos pais, avós, tios, cara, é algo fantástico, extraordinário, e que se nós realmente tivermos a consciência, nós vamos abraçar mais, beijar mais, agradecer mais e reclamar menos, né, Diogo? De nada deveis a ninguém, se deveis, apenas deveis o amor. O amor. Então, por trás de cada rosto, cada choro, cada sorriso, existe uma história. Na dúvida, ame. Fantástico, é o melhor conselho. Na dúvida, ame, porque você é um network, porque aí envolve a verdade, o DNA catarinense, esse povo, e aí é o DNA brasileiro, o DNA de todos os povos, porque no final do dia nós somos pessoas, fazendo coisas para pessoas. E aí o network tem geração de valor, tem referenciação, tem repetição. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então repita. Ah, mas eu gerei valor uma vez. E outra coisa, faça sem esperar. Faça. Eu faço um outro fechamento. Eu comecei com um network distribuindo cursos de tecnologia, de inteligência emocional, propositalmente para as pessoas. Teve pessoas que não me responderam na primeira e nem na 10ª, mas talvez me responderam na 11ª. Teve pessoas que me responderam na 2ª vez. Teve pessoas que depois que eu comecei a gerar uma referência, me procuraram. Como é o caso do Ronald, que me procurou agora, que é o dono da Febracis Florianópolis, para que juntos eu possa servir para criar estratégias para que quando o Paulo estiver aqui, o curso também seja bem recebido aqui. Vamos trazer o Ronald aqui, inclusive. Legal, e vale a pena, e assista esse capítulo, esse episódio do CâmaraCast. E eu quero fazer um desafio. Vamos fazer network na prática? Vamos. Você consegue alcançar o meu telefone que está aqui? Uhum. Só para contextualizar, toda essa conversa começou por conta do livros e tal. Nós escrevemos o livro da soja, da história da soja, que não está aqui. A soja, né, o grão de ouro. A soja é uma leguminosa que transformou o Brasil e transforma o mundo, alimenta o mundo. E nós escrevemos esse livro e agora nós precisamos fazer uma reedição. E ontem eu precisava conversar com o presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon, lá do Tocantins, que é um grande produtor de soja e é o presidente da AproSoja. Vocês devem imaginar o tamanho que é essa instituição, porque ela tem todos os estados, presente em todos os estados, e a soja ela movimenta bilhões, né? Chegando aproximadamente a casa de trilhões. Então, o network me levou a ele, eu não falei com ele, e em 3 contatos eu estava na Secretaria de Agricultura do Tocantins. Olha, tudo isso através do network. Do network. E aí vem aqui que eu quero compartilhar, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora, as pessoas que estão acompanhando a gente e quiserem acompanhar essa entrevista na íntegra, você que está acompanhando a gente pela TV, no canal 10.2, se estiver no YouTube, saiba que essa entrevista também é reproduzida, veiculada em TV aberta no canal 10.2. E você que quiser ver desde o começo, ela está disponível no canal do YouTube, assim também com outros conteúdos que estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Se eu colocar áudio aqui, consegue ouvir? Aqui consegue. Vamos colocar aqui então esse áudio aqui, ó. Eu vou colocar esse áudio, 3 contatos e tal, vou colocar aqui, ó. Rogério, boa noite, tá bom, meu filho? Tudo bem? Tranquilo. O telefone do Maurício aí, pode falar pra ele, passar uma mensagem pro Maurício. O Maurício é um cara muito acessível. Se ele tiver dificuldade, a gente tenta, mas ele não precisa de ninguém pra intermediar isso aí, não, tá bom? Pode falar direto com ele. Quem é o Maurício? Um abraço. Ô, Diogo, consegui hoje ainda, ó. Viu o áudio? Esse áudio é de um companheiro nosso da Secretaria da Agricultura do Estado aqui do Tocantins, do Aceagro. E um cara muito bacana, e pelo áudio dele aí você percebeu que só mandar mensagem para ele, explicar direitinho,
pode até falar que conseguiu com o Zé Américo, né? Que o áudio é do Zé Américo. Ele é da Secretaria da Agricultura aqui. Feliz em poder te ajudar aí. Qualquer coisa, se não der certo, você me fala que a gente dá outro jeito. Essa segunda pessoa quem é? Rogério Miranda Maracaí. Essa segunda pessoa quem é? E essa segunda pessoa é uma pessoa do Sebrae Tocantins, que eu conheci por conta da época da geração de valor. E é ele que conseguiu o contato do com, cara do exato, Tocantins. Exatamente. Esse cara do Tocantins, que a gente ouviu primeiro, quem era? Ele é da Secretaria de Estado da Agricultura do Tocantins. Uma pessoa importante Só lá. que veja, o interessante é que paralelamente, o presidente do Instituto do Meio Ambiente do Tocantins me ligou. E aí eu vou elucidar para vocês agora a questão rapidamente, por que livros? Eu faço um outro fechamento agora, que no começo eu disse multiplataformas. Google, multiplataformas, Meta, multiplataformas e tal. Seja uma pessoa multiplataforma. Tenha mais de uma função profissional, inclusive. Por quê? Eu posso andar bem vestido é importante. Claro. A comunicação não verbal. Exatamente. No entanto, eu lhe garanto, por mais que você se destaque bem vestido, você é só mais um no meio da boiada, porque nesse contexto tem outras tantas pessoas que se vestem muito bem. Muito bem, e às vezes melhor do que a gente. Exatamente. Agora eu tenho uma coisa, por exemplo, como estratégia, que é o meu caso, que é livro. Livros históricos e comemorativos, então o livro tem um fator de erudição emblemático. E lembra que eu disse para você, gere valor com algo que tem a ver com o outro. Porque se eu chegar de terno bonito, é uma coisa minha. Pode ser admirável, ok. Agora, Fernando, eu quero escrever o seu livro. Eu quero gerar a manutenção da tua história, a perpetuação do teu legado e o posicionamento da tua marca e da tua história. Olha que eu vou te cobrar. Vai escrever mesmo, hein? Podemos escrever. Não, na verdade, tu só usou aqui como... Um exemplo, vamos escrever, porque não. Mas, entende? Eu já estava animado. Tem a ver com o outro. Então, o livro é isso. Propósito, manutenção da história... E aí quando você chega já com o livro também, né? Exatamente. Diogo, quero te agradecer muito pela tua entrevista aqui, agradecer pela tua presença aqui. Eu acredito em ti, acredito mesmo, né? Eu acredito que, não vou te chamar de sonhador, eu acho que tu já é um idealizador e tu já vive tudo aquilo que tu queres para a tua vida. Então eu acredito muito nisso, que tu já vive isso. E eu acho que esse é um princípio realmente extraordinário, viver aquilo que se quer. No meio de tanta gente que vive coisas que não quer e que fala o que não gostaria de viver, e palavras têm poder, e vivem isso e falam aos quatro ventos, eu acho que esse é um oásis no meio disso tudo. Então eu acredito muito no teu potencial, eu desejo muito sucesso, espero estar ao teu lado para caminharmos juntos, né, nesse momento e em tudo aquilo que está por vir. Acredito muito nisso, tá? E desejo de coração mesmo cada vez mais realizações, que você possa propagar cada vez mais, levar esse conhecimento para outras pessoas, ajudar pessoas a transformar o mundo. Acho que esse realmente é um belo legado e no fim das contas, nós quando viemos para cá, para o mundo, e aqui permanecemos alguns pouco e outros bastante tempo, o mínimo que a gente tem que deixar é o melhor que a gente pode deixar para as pessoas, porque a gente vem para cá, a gente consome, várias pessoas nos ajudam, a gente produz lixo pra caramba, essa que é a realidade. E o que a gente dá de contrapartida para esse mundo? O que a gente deixa para as pessoas, cara? Eu acho que essa é a grande pergunta. Então, ser o melhor que a gente pode ser, eu acredito que essa sim é a maior das lições e é tudo que nós podemos deixar para as pessoas que vão permanecer aqui, enquanto nós estivermos de partida, estivermos nessa grande viagem que todos nós faremos um dia. Eu acho que essa é a grande missão da vida, deixar, principalmente no coração das pessoas, uma grande marca, um grande presente, um grande legado. E eu acredito que você está fazendo isso, construindo isso, por isso desejo muita saúde e ainda mais sucesso para você. Eu só tenho a agradecer a oportunidade novamente, sem ser redundante, mas como diz um grande amigo meu, presidente da OAB Previdenciária de Santa Catarina, Everson Salem, a única dívida que não prescreve é a gratidão. Verdade. Então eu sou grato a você, sou grato a essa casa legislativa, porque eu não falei, a casa legislativa que eu passei em dado momento da história foi aqui, na Câmara Municipal de São José, uma grande escola de vida, um dos principais parlamentos municipais do estado de Santa Catarina,
uma cidade que eu sou muito grato. Então é uma honra voltar aqui agora como, né, alguém convidado que possa compartilhar com a sociedade, com a comunidade josefense e para aqueles, né, que possam assistir mundo afora. E dizer que sim, né, Fernando, hoje as empresas estão indo bem, né, sócio da editora, sócio da 5ª Telefonia Móvel do Brasil e outros projetos mais, mas dizendo que o firme propósito é ser vividas e transformar pessoas. Sim, tem um projeto empresarial, existem alguns projetos, né, um dia, quem sabe, na vida pública, né? É dever de todo cidadão servir a comunidade, escrever futuramente, palestrar, quem sabe um dia postular um prêmio Nobel pelas entregas sociais, de impacto social, pensando em desenvolvimento socioeconômico sustentável e horizontalizado, fechando para acabar, fala em quem está lá na ponta, na comunidade, e pensarmos numa sociedade mais harmônica, mais respeitosa, com fé, esperança e amor, sendo o amor a maior delas, gerando toda essa possibilidade de que cada palavra que sai da nossa boca seja para transformar. E dizer que, sim, espero que eu tenha contribuído em tudo que eu falei. E sim, espero construir coisas grandiosas com você. Quero agradecer a equipe que aqui está também trabalhando. Tem muita gente aqui por detrás, exatamente, permitindo que a gente esteja aqui, inclusive, nesse instante. Exatamente. Eu quero desejar um feliz 2025 e dizer que esse ano é um ano extraordinário. Como nós falamos em algum momento, Einstein dizia que o único conceito de loucura é sempre fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Mude. Novos lugares te levarão a novas pessoas te levarão a novas ideias levarão a novas ações e novas ações a novos resultados. Venha, como diz o imperador romano, vim, vivi e venci. Então viva todos os dias. Você já veio, agora viva e vença. A corrida é tua e quem tem que dar a cadência é você. Independente de onde você veio, a tua história, todos temos uma história. Uns mais, outros menos, mais ou menos dolorosas, mas é uma história. E lembre-se, a pressão é uma oportunidade. Então, a tua história é porque ela tinha que ocorrer da forma com que ocorreu. Viva e vença. Que Deus abençoe você, a tua família. Mesma coisa aqui para toda a equipe. E dizer que foi um orgulho. E vamos que vamos. Diogo Miranda, obrigado pela tua presença aqui. Muito grato mesmo, tá? As pessoas que estão nos acompanhando agora e quiserem conversar com você, como é que elas fazem? Eu sou low profile, então... Pois é, low profile, é um distante das redes. Das redes digitais. Aprendi uma coisa muito legal com você, mas logo estamos iniciando um projeto aí digital. Eu acredito que, acho que é um outro fechamento que eu não falei. Eu acredito que esse valor precisa ser gerado e potencializado pelas redes sociais digitais. Isso. Então, logo teremos isso, mas quem quiser me procurar, pode procurar o Fernando aqui. Estou aqui na Câmara, o Fernando, todas as tardes, segunda a sexta. Fernando é um amigo pessoal, ao qual eu tenho um amor fraternal muito grande por ele. Uma pessoa incrível, da qual eu aprendo bastante. A recíproca é verdadeira também. Obrigado e dizer que é isso. Vamos construir uma sociedade muito mais harmônica. A você que nos acompanhou, claro, o nosso muito obrigado. Eu falo em todas as entrevistas, sempre no encerramento, claro que vou falar. A razão de nós estarmos aqui, de tudo isso aqui acontecer, é porque você está aí. O nosso muito obrigado. Essa entrevista na íntegra, eu reitero, ela está disponível no nosso canal do YouTube. Você que pegou pela metade, como eu gostaria de assistir tudo novamente, vai no YouTube, digite lá na busca, Câmara Municipal de São José. O primeiro link colorido lá você vai ver, você clica lá, tem muitos conteúdos à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.